O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin Moin, hallo, servus! E a Bundesliga está de volta, meus amigos. Pois é, depois aí de quase 3 meses em que a gente gastou o nosso tempo vendo a Euro, vendo a Olimpíada, descansando um pouco também, porque ninguém é de ferro, a nossa amadíssima Bundesliga finalmente está de volta. Eu já estava ansiosíssimo para essa volta, depois aí também da gente ter feito alguns podcasts guia, né? Se você ainda não ouviu, tem lá 2 partes com o que a gente chamou aí de um guia da Bundesliga, que a gente passou time a time, né? Falando aí das expectativas, do que cada time pode entregar nessa temporada. Agora a gente vai, claro, falar da primeira rodada da Bundesliga. Então, me apresentando, sou o Vitor Lederman. E não tem como a gente deixar de falar também, já vou até introduzir esse tema antes de eu apresentar meus 2 companheiros, 15 de agosto de 2021, um dia triste para o futebol alemão e, por que não, um dia triste para o futebol mundial, o dia em que perdemos Gerd Müller, o cara aí que, olha, para muita gente aqui na Alemanha é o maior alemão de todos os tempos, né, no futebol. Tem uma discussão aberta e saudável entre quem seria o grande futebolista alemão de todos os tempos, entre Franz Beckenbauer e Gerd Müller. E hoje a gente acabou perdendo justamente um desses dois, o Gerd Müller, que já vinha lutando aí contra o Alzheimer há muito tempo, já há mais de 5 anos, já estava aí numa chamada casa de repouso próxima a Munique, já praticamente não respondia a estímulos, né? Já muito debilitado, e hoje acabou vindo a falecer, um episódio muito lamentável, né? Mas que a gente obviamente tem que comentar aqui por tudo e toda a grandeza que tem Gerd Müller e tudo que Gerd Müller fez pelo futebol alemão e pelo maior time alemão, claro, não tem como a gente deixar de falar também, o Bayern de Munique. E para comentar não só essa partida de Gerd Müller, mas também sobre, claro, o que ocorreu nessa primeira rodada aí de Bundesliga, eu estou em primeiro lugar com o cara que mais entende de Bundesliga no Grande Meyer, Jonathan Gonçalves. Como estão as coisas, Jonathan? Olá, Vitor. Olá, ouvintes do Chucrute FC. Nossa companheira Simone também, que vai ser apresentada ainda, mas já estraguei a apresentação, mas eu tô há tanto tempo sem participar, tô com saudade também de gravar com vocês aqui, é uma honra. Hoje eu tô com um misto de sentimentos, é um domingo de misto de sentimentos, porque recentemente ontem, né, tomei a vacina contra o Covid, tô feliz por isso, tô feliz com a volta da Bundesliga, mas a gente tem logo esse impacto no domingo, que é o falecimento do Gerd Müller. Para quem gosta de futebol, para quem é aficionado, né, do futebol alemão, entusiasta, é triste demais ver essa partida, mas como o Vitor já falou, ele passava por uma situação de saúde já há muito tempo, né, e infelizmente chegou nesse momento que ele agora possa ter o descanso dele no plano que ele estiver, porque a missão dele aqui na Terra foi feita. E tô contente aqui de estar com vocês, a volta da Bundesliga. Por esse lado é muito bom, e mais uma vez estou aqui para falar de futebol alemão e tamo junto. Pois é, isso, né? Acho que esse misto de sentimentos, acho que ele resume um pouco bem esse nosso fim de semana. Aliás, Jonathan, parabéns por você ter tomado aí a vacina, a primeira dose, né? Algo que deveria ser completamente normal, né? Completamente natural, acaba virando um episódio para a gente celebrar diante de tudo que aconteceu, né? Uma simples
uma simples picadinha no braço virou motivo de festa, e tem que ser mesmo. Fico feliz por você. Logo vai vir a segunda dose. Logo estaremos todos imunizados. Eu também estou com esse misto de sentimentos, porque eu também tomei no meio da semana a minha segunda dose já, então mais 10 diazinhos aí estarei o que os alemães estão chamando de vollständig geimpft, ou seja, completamente vacinado. E é isso, né? Uma mistura de sentimentos também que vem com a volta de público para os estádios. Eu acho que isso é até uma outra discussão, se já era a hora ou não, mas é inegável que isso traz uma outra atmosfera, né? Ver vaia, ver aplauso, ver a torcida cantando. E isso vai muito junto com essa questão da vacinação, que bem ou mal na Alemanha aos poucos está avançando. Mais de 50% da população já está completamente vacinada. Então a gente vem com esses momentos de felicidade com a volta da Bundesliga, mas acho que esse falecimento aí do Gerd Müller acabou quebrando um pouco todo mundo nessa, né? E quero ouvir também da Simone, né? Como é que estão as coisas e como que ela foi impactada aí pelo talvez maior jogador alemão de todos os tempos. E aí, Vitor, Jonathan, ouvintes do Chucrute, que bom voltar aqui, né? Quanto tempo, né? Depois dessa nossa pausa de 3 meses, eu acho que a última vez eu tive ainda num podcast da Euro, né? Então, que bom voltar depois. Ainda que para quem gosta de esporte foi uma parada muito boa, né? Porque teve Eurocopa, depois teve Olimpíadas, então nem deu tempo assim de respirar sem esporte, mas que saudade da Bundesliga, né? Da Bundesliga. E a gente começa aí esse domingo, né? Com essa notícia do Gerd Müller. É muito triste, né? Sempre perder lendas como ele, né? Eu acho que são partes da história assim que são pessoas que vão ficar para sempre, né? Sempre vão ser jogadores realmente que a gente vai lembrar, né? A gente hoje em dia tem muito jogador que a gente fala, esse cara hoje está sendo chamado de craque, mas a gente sabe que daqui a 20 anos ninguém vai lembrar dele, né? E o Gerd Müller não é isso, ele é aquele que eu não vi jogar, mas tipo, o pouco que consegui ver hoje com a internet, a gente sabe da sua história e ele é um dos poucos que fica aí. Mas, infelizmente, ele já vinha sofrendo muito com a questão do Alzheimer, né? Então, a esposa dele já tinha falado que ele pouco reacionava aos tratamentos, já estava praticamente num estado bem complicado, né? Então, que ele tenha um descanso merecido dele e fica a marca dele para a história. E vamos falar, né, dessa Bundesliga que começou muito boa, né, com vários gols, né, e que bom que é ver a torcida de volta, né, a gente não sabe exatamente, eu não sei exatamente como está a situação da Alemanha, né, mas eu acho que ainda a Alemanha está fazendo melhor do que a Inglaterra, que já abriu as porteiras de uma vez, né, e a Alemanha está mais controlada e a gente vê o Colônia pedindo que os seus torcedores que vão lá só vai entrar vacinado, o que eu acho que é o corretíssimo, entendeu? Principalmente para tentar burlar os anti-vacinas que a gente sabe que estão aí aos montes pela Europa, né? Pelo Brasil a gente está vendo que existe o anti-vacina, mas ele ainda é menor do que fora do Brasil. Então, que bom. Apesar do louco que temos no poder, estamos aí todos vacinados. Eu estou já com as minhas 2 doses, mais uma semaninha e estarei full imunizada. Excelente, Simone, excelente. Só pegando o teu gancho, e aí até explicando melhor essa questão dos torcedores, nenhum estádio na Alemanha está com 100% da sua capacidade ocupada. A única regra geral é a seguinte, é que pode no máximo ter 25 mil pessoas no estádio, ou no máximo 50%. Ou seja, por exemplo, o estádio do Borussia Dortmund tem capacidade para 81 mil pessoas, mas o permitido foi 25 mil, né? Não chegou nos 50%. Só que, além disso, os próprios times estão usando os seus critérios para definir, primeiro para definir essa capacidade. Então tem time que, mesmo
mesmo não tem time que optou por não chegar a 50% mesmo, não chegando aos 25 mil lugares, né, por exemplo. Tem time que sim, que usou esse 50% ou o limite dos 25 mil lugares. Mas mais do que isso, os critérios eles estão diferentes para quem pode acessar o estádio. E é basicamente o seguinte, ou a regra do 3G ou a regra do 2G. A regra do 2G é geimpft ou genesen, ou seja, os vacinados, quando eu digo vacinados é obviamente com as 2 doses, ou quem se curou do coronavírus, se não me engano, há menos de 6 meses. Né? Só esses podem entrar. E a ideia, e são 3 times que adotaram essa postura nessa primeira rodada, o Borussia Dortmund e o Colônia, eu sei que estão entre eles. A ideia é justamente incentivar os torcedores a se vacinarem, né? Porque para esses casos não serve o teste negativo. Ou seja, mesmo que você tenha um teste negativo, você não entra no estádio. Você tem que estar vacinado, porque basicamente hoje a população toda, quem quer, já está podendo se vacinar. Então a ideia é justamente incentivar os torcedores a se vacinarem. Outros times estão usando a regra do 3G, que é o geimpft, genesen e getestet. Né? Ou seja, os vacinados, os curados ou os testados negativamente, que é a grande maioria dos times. Ou seja, ou você está vacinado, ou você está testado negativamente, ou você está curado, você pode entrar no estádio. Né? Mas, de todo jeito, já rola um certo controle. E a gente acabou fazendo uma introdução um pouco maior, primeiro por essa questão dos torcedores e acho que principalmente pela questão do Gerd Müller. Eu queria insistir mais um pouquinho nesse assunto, porque talvez as novas gerações, não digo nem quem não viu ele jogar, mas digo assim, quem não ouviu muito falar em quem foi Gerd Müller, ou ouviu muito pouco, a grandeza dele, né? Eu já falei que há quem diga que ele é o maior alemão de todos os tempos. O Bayern de Munique é o que é hoje, muito por causa do Gerd Müller, tá? Para deixar isso claro. Por que eu estou dizendo isso? E quem disse isso foi talvez o cara que concorre com ele pelo posto de maior jogador da história do Bayern de Munique e do futebol alemão, que é o Beckenbauer. O Beckenbauer disse que o Müller é o jogador mais importante da história do Bayern, porque no momento em que o Bayern ainda era um time que disputava ali com os outros para ver quem seria o maior da Alemanha, chegou até no início ali da era Bundesliga jogar a segunda divisão, ou seja, o Bayern ainda era um time que brigava pelo seu espaço dentro da Alemanha, que surge a geração de Beckenbauer e Gerd Müller. E o Gerd Müller fez simplesmente 368 gols na Bundesliga. Ele, além disso, por média, ele é o cara com a melhor média dentro da UEFA Champions League. Ele, até 2006, ele era o maior artilheiro da história das Copas, até ser ultrapassado pelo Ronaldo, que depois seria ultrapassado pelo Klose, que depois seria ultrapassado pela nossa rainha Marta. Enfim, mas até 2006 ele era o dono desse posto, sendo que com muito menos jogos, tanto que o Ronaldo quanto o Klose ou a Marta. Né? Ele tem 13 gols em Copas do Mundo em coisa de, agora eu não sei exatamente, coisa de 16 jogos, né? Muito menos. Ele, numa época em que a Copa do Mundo tinha só 6 jogos, ele fez 10 gols na Copa de 70. Na Copa de 74, o gol do título é dele, né? Então, só para quem nunca ouviu tanto falar em Gerd Müller, essa é a grandeza dele para o futebol mundial, para o Bayern de Munique, propriamente dito também. É possível que, se ele não tivesse lá, o Bayern de Munique hoje não seria o time que é. Claro que depois da geração do Beckenbauer e do Müller, o Bayern de Munique teve excelentes times, mas quem abriu essa porteira foi justamente Gerd Müller, e está aqui a nossa homenagem para ele. E só para dizer, né, assim, talvez o nosso ouvinte mais novo não saiba, mas eu estou diante aqui de 2 torcedores do Borussia Dortmund, né, que dá para dizer que hoje em dia é um rival forte do Bayern de Munique, e os 2 aqui prestaram a sua devida homenagem, né, ou seja, isso vai muito além do clubismo. Todo mundo na Alemanha entende a grandeza dele, não por coincidência, todos os times, através de Twitter, enfim, das mídias em geral, demonstraram a sua solidariedade. E
minutos de silêncio foram respeitados nos jogos de hoje, né, nos jogos de domingo. Ou seja, ele era um ícone realmente, uma lenda, né, do futebol alemão. E para mim, o melhor centroavante de todos os tempos. E para mim, na minha opinião também, o melhor jogador alemão de todos os tempos, né? O maior, pelo menos, de todos os tempos. Ele está um pouquinho ali, um pentelésimo à frente do Beckenbauer, né? Mas é isso, Jonathan Simone, quer dar mais algum dado aí? O famoso Der Bomber, o bombador. Exatamente. Eu ouvi muito, meu avô, né, quando ainda era vivo, falava muito do Beckenbauer. Até falava, o Beckenbauer era o Beck, porque ele de fato era zagueiro, né? Então chamavam um zagueiro de Beck, não sei o quê. E falava também do Gerd Müller e outros jogadores. Então eu sempre ouvi esses nomes, então foi meio familiar. Não só jogadores alemães, mas alguns outros jogadores estrangeiros do passado eu ouvi graças ao meu avô. E o Gerd Müller foi um. E como você falou, não tem essa de, porque eu torço pro Borussia Dortmund, né? Eu sou um ser humano e vi o tamanho do ser humano que foi o Gerd Müller também, e como jogador, e presto sim minha homenagem a ele, como falei, vai descansar lá no plano que ele está. Acho que quem gosta de futebol, que gosta do esporte, nessas horas não tem camisa, não tem cor, nada. Eu sou uma pessoa que, independente da rivalidade, eu vou conseguir admirar o futebol daquela pessoa. Então, assim, eu não vi o Gerd Müller, mas, assim, eu sei da história dele, eu sei o que ele fez, então eu não posso diminuir ele simplesmente porque ele jogou no Bayern de Munique. Seria uma pessoa que simplesmente torce para um time de futebol e não que gosta de futebol. E eu gosto de futebol, então para mim é sempre bom ter jogadores históricos, icônicos, como foi o Gerd Müller. Perfeitamente, né? Acho que é isso. Gastamos até mais tempo na introdução, mas tinha que ser gasto, né? Talvez até o episódio de hoje fique um pouco mais longo por conta disso, mas certamente Gerd Müller merece, né? Aliás, ele merecia um episódio inteiro só sobre ele. Quem sabe aí a gente faça nos próximos dias ou nas próximas semanas, mas por hoje é isso. Está aqui o nosso tributo a esse monstro que foi Gerd Müller e que infelizmente hoje nos deixou. Bom, dito tudo isso, vamos então agora falar realmente dentro de campo do que foi essa primeira rodada da Bundesliga. Bom, vamos começar então com o time em que Gerd Müller fez história, né? O Bayern de Munique, que abriu essa Bundesliga lá no Borussia Park contra o Borussia Mönchengladbach, num jogo que acabou sendo, acho que aos olhos de quem estava vendo, um jogo interessante, né? Acho que com várias fases diferentes, com domínios diferentes de quem estava no comando, né? Acho que o Gladbach começou melhor, aí o Bayern conseguiu igualar depois as coisas, e aí no final o Gladbach voltou a ser melhor. E acho que no final esse resultado de 1-1 acabou expressando bem o que foi a partida, né? Lewandowski já deixou dele, né? Aí na briga pela artilharia, ele já deixou dele, mas a gente obviamente vai falar, o Haaland também não ficou para trás e fez 2 também, né? Mas de todo jeito ele já começou bem. O Lewandowski empatou o jogo depois de uma cobrança de escanteio do Kimmich, ou seja, já veio também a primeira assistência do Kimmich. Antes, o Borussia Mönchengladbach tinha aberto o placar com o Alessandro Plea. No segundo tempo, além de grandes defesas de Jan Sommer, que praticamente foi uma muralha aí, repetindo as boas atuações da Euro, o placar permaneceu em 1-1. Jonathan, você esperava um Bayern de Munique, digamos, mais confuso, mais desorganizado e com dificuldades contra o Borussia Mönchengladbach? Ou pelo histórico do time da Baviera contra os potros recente, né? Um histórico realmente de dificuldades, esse placar aí, ou mesmo esse desempenho, está dentro do esperado? Tá dentro do esperado mesmo. Eu esperava isso aí mesmo. Porque o Bayern na pré-temporada com o Nagelsmann
não demonstrou nada demais, né? O treinador aí não conseguiu nenhuma vitória, né? Se não me engano, nos amistosos da equipe bávara. E eu sabia que não teria missão fácil lá no Borussia Park. O Borussia Mönchengladbach sempre cresce contra eles e não foi diferente. A defesa do Bayern perdeu muitos jogadores, né? Recentemente, nessa janela. Quem saiu, o Alaba, além dos jogadores que também estão lesionados, que é o Lucas Hernandes, o Pavard também. Aí jogou pela direita o Stazinic, né, que é um garoto da base, ainda está em formação, não está pronto ainda, não fez um bom jogo. O Upamecano acabou de chegar no Bayern, ainda não tem aquele entrosamento com o Kimmich, com os volantes ali, como que só vai ter mesmo com o tempo, né? Vai demorar isso. Não tem um entrosamento ainda com o Sul. O Afonso Davies falhou feio no gol do Gladbach, né? No caso, que antes mesmo de fazer o gol, o Gladbach teve uma grande chance com o Stindl e quase fez o gol. O Stindl foi um pouco travado na hora do chute e o Neuer fez uma fácil defesa, mas era uma bola ali que ele saiu de frente pro Neuer e talvez poderia ter feito aquele gol ali. Aí eu até pensei, né? O Mönchengladbach poderia ter feito 2-0 muito rápido no Bayern, mas não fez e custou caro depois, no fim das contas, um empate. Mas o Davies errou no lance do gol e mostra ainda as dificuldades que o Bayern tem, né, nessa defesa. O Nagelsmann ainda não conseguiu fazer essa equipe jogar da forma que ele quer. Eu acho que ele só vai conseguir mesmo com o tempo. O Lewandowski tentou, mas Ian Sommer mais uma vez fazendo uma grande exibição. Ele que na Euro, né, pela Suíça também chamou muita atenção das pessoas que nem mesmo conheciam ele numa partida da Suíça, que agora eu não me lembro com quem foi o rival da Suíça no dia, mas que ele agarrou bem, acho que foi até contra a Itália, se não me engano. Não, foi contra a Mas França. Contra a França ele foi muito bem. certo. Então, e que todo mundo viu ali também um pouco de quem é o Ian Sommer, a gente que já acompanha a Bundesliga sabe que ele é um grande goleiro, né? Só é um pouco baixo, assim, sofre um pouco com isso, mas ajudou muito o Mönchengladbach. Se não fosse ele, o Bayern até poderia ter vencido essa partida, porque o Lewandowski tentou muitas vezes, não à toa guardou um gol e até um belo gol. Eu gostei da equipe do Mönchengladbach, não só pequenou, foi para cima assim do Bayern, até mesmo por saber, isso que é uma equipe que não está pronta ainda, tem um novo treinador, e que tem um histórico que contra eles conseguem se impor e não tem essa, entendeu? Então eu já esperava muito disso da partida, Vitor. Acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Porque historicamente o Gladbach coloca. O Gladbach é o time que mais tirou ponto do Bayern de Munique nas últimas 5 temporadas. E ainda pegando um Bayern, digamos, em formação, né, com muitos jogadores que não conseguiram fazer a pré-temporada completa por causa da Euro. Ou seja, ainda em condições físicas que talvez não sejam as ideais, o Bayern de Munique acabou tendo essas dificuldades, apesar de que eu acho que durante aí os 40, 50 minutos do jogo, o Bayern de Munique foi melhor. Né? Depois que o Gladbach fez o primeiro gol, achei que o Bayern igualou as coisas, e no Eu segundo só esqueci tempo... uma coisa, Vitor, desculpa. Teve uma Diga. grande chance do Marcos Thuram que ele perdeu, que era uma chance muito fácil de ser feita, mas é aquilo, né? É meio difícil de falar. Eu poderia falar, eu faria, mas é complicado. Eu acho que por essa questão da Eurocopa mesmo pesou, né? O jogador às vezes não tá na forma ideal ainda. Não sei se você viu esse lance que ele perdeu um gol, que ali poderia também botar o Mönchengladbach na frente, estava empatado o jogo em 1-1 ainda. Isso foi no final já, justamente no momento em que o Gladbach recupera mais o controle do jogo. Né? E Simone, qual foi aí tua visão sobre esse jogo de abertura da Bundesliga? Eu acho que é legal sempre a gente pensar que, né, principalmente em temporada que a gente tem campeonato no meio do ano, campeonato de seleções, né? Times assim que... times europeus, na grande maioria, sempre tem pelo menos um jogador que vai para uma seleção, né? Então a gente já tem aí o período de treinamento bem... já fica em déficit, né? E aí a volta... E aí vem também com a questão que os dois clubes mudaram de treinador, né? O Bayern com o Nagelsmann e o Gladbach com o Adi Hütter. Então, assim, já vem aí tempo de criar uma nova... a gente pode falar uma filosofia, né?
um método de treinamento, já muda completamente. Então, o mês de pré-temporada é muito curto, né? Mas eu achei um jogo muito, muito divertido, um jogo com bastante intensidade. Eu acho que o Mönchengladbach conseguiu começar melhor, né? Começou melhor. Você via até um Bayern um pouco afobado, né? Sendo pressionado pelo Mönchengladbach, tanto que o Mönchengladbach conseguiu sair com o gol do Plea logo lá nos primeiros 20, 30 minutos. Mais ou menos isso. Mas depois o Bayern de Munique conseguiu se equilibrar a partida, né? Conseguiu encontrar o empate e no segundo tempo foi muito mais incisivo. O Bayern de Munique voltou muito mais incisivo, acabou batendo, como vocês falaram, com o Sommer, né? Tipo, fez uma baita partida. Ele é um grande goleiro, às vezes ele tem uns escorregões um pouco catastróficos, mas na grande maioria ele tá sempre lá, ele defende bem. Né, ele fez uma ótima. É um dos jogadores da Bundesliga que estavam na Euro que fez uma baita Euro, a gente pode falar isso. E realmente, assim, ele estava ali. O Lewandowski teve pesadelo com ele, provavelmente, porque era incrível, ele chutava e o Sommer estava lá. O Lewandowski era um daqueles jogadores que eu gosto, porque ele fica puto, entendeu? Ele já fez 1000 gols, mas o cara tá lá, ele quer continuar fazendo. Então ele fica puto que ele perdeu. Eu percebi duas coisas, assim, eu acho que primeiro o Nagelsmann vai demorar um pouco para encontrar essa estabilidade na defesa do Bayern, principalmente pela questão de ter novos jogadores, ter tido uma mudança, né? Saiu o Alaba e o Boateng, que eram peças que estavam aí há tantos anos, né? Então, tipo, eram lideranças lá atrás, né? Então muda muito isso. Então, de criar esse equilíbrio com as peças que se tem hoje, né? Quando voltar a ter um Lucas Hernandes, o Pavard, o Pamecano, o Sully, né? Tentar encontrar alguém que seja um líder nessa defesa e consiga equilibrar. E assim o Mönchengladbach também, né? O Adi Hutter, ele até falou que isso é uma coisa que ele pretende tentar equilibrar, né? Nessa temporada, porque o Mönchengladbach na temporada passada ele começou muito mal, depois melhorou e depois daquele anúncio do Rose que ele ia para o Dortmund, né, teve aquela queda, né, e para ser um time que quer voltar a conseguir vagas europeias, ele precisa ser um time equilibrado, né, tanto na defesa quanto no ataque, mas o jogo em si foi muito legal, foi um jogo ofensivo e para começar a Bundesliga foi uma ótima forma, apesar de ter tido só 2 gols, né. E eu achei muito engraçado, assim, a gente já viu o Nagelsmann treinando o Hoffenheim, já viu ele treinando o Leipzig, e eu acho que foi a primeira vez que eu vi ele tão, sei lá, estressado na beira do campo, gritando tanto. Talvez ele já esteja sentindo um pouco a pressão ou esteja mais passional por estar no Bayern de Munique, né? Ele que enquanto jogador, na época que ele teve a passagem como jogador, né, no 1860 Munique, e terminou a carreira dele cedo por lesões. Eu vou até discordar do Jonathan em duas coisas. A primeira em relação a isso do Nagelsmann. Assim, eu concordo em geral com a visão de vocês do jogo. Acho que é bem isso mesmo, um Bayern desorganizado, principalmente nesse início, na saída de bola, totalmente sufocado pelo Gladbach sem saber o que fazer. E aí depois de 15 minutos as coisas até se ajeitaram um pouco. E o time teve domínio da partida, como eu falei, mas aí no final acabou perdendo de novo. Poderia ter saído com a derrota. Mas poderia ter saído com a vitória também se o Sommer não tivesse numa noite tão feliz, né? Então, era um jogo que poderia pender para qualquer um dos lados e acabou com um empate bastante justo. Né? O Lewandowski, excelente partida, até na própria construção de jogo, não só pelo gol e pelas finalizações. Agora, onde que eu discordo do Jonathan? Para mim, o Nagelsmann sempre foi um técnico que, à beira do campo, às vezes se estressa à toa. Eu lembro bem de um episódio, quando ele ainda estava no Hoffenheim, que ele pega uma garrafa e ele, sem querer, ele joga na torcida, ele acerta um torcedor do Augsburg na ocasião. Teve até que se desculpar depois, acho que ele até teve que pagar uma multa, que na época, eu lembro que eu considerei baixo, acho que ele tinha que ter sido suspenso, no mínimo, por 1 ou 2 jogos. Então, acho que já vem de longe esse estresse do Nagelsmann, que às vezes não faz bem para o time. Eu não gosto de técnico muito passivo, tipo, que fica ali na beira do campo só dando instrução sem vibrar,
mas acho que também, às vezes, acaba sendo um pouco exagerando. A segunda coisa que eu discordo é que o Jonathan falou rapidinho que o Stanisic fez uma partida ruim. Eu discordo disso. Eu acho que, aliás, dois jovens, de maneira talvez até inesperada, fizeram partidas excelentes. E um deles é justamente o Stanisic, pelo lado do Bayern de Munique. Eu achei que ele foi muito bem. Acho que depois dessa partida o Bornassar nem tem mais lugar no Bayern de Munique, porque ele vai ser o reserva imediato do Pavard. Acho que ele fechou bem os espaços, foi bem lá na frente também. Chegou até a uma finalização certeira ali, que o Zoma mais uma vez brilhou. E o outro jovem, o Scali, de só 19 anos, pelo lado do Gladbach, um americano até que chegou agora, e que foi muito bem, assim, não tremeu diante do melhor time da Alemanha, parecia que estava ali como num jogo normal, fez uma excelente partida pelo Gladbach. E só uma última coisa que a gente acabou não falando aqui, que bom que a gente não falou, porque eu odeio falar de arbitragem e ficar falando nisso o tempo inteiro, não é saudável. Verdade. Mas assim, tiveram dois lances que o Gladbach de alguma maneira pode se queixar do pênalti não ter sido marcado. No geral, inclusive, a impressão foi essa na Alemanha. Eu peguei as manchetes dos jornais depois, a manchete, acho que foi do Der Spiegel, falava assim, Sommer salva o Gladbach e a arbitragem salva o Bayern de Munique. Talvez tenha sido um pouco exagerado, até por tudo que a gente comentou aqui, que o placar ter sido justo, a gente entrou muito mais nas coisas do campo do que na arbitragem, que é o que eu valorizo mais. Só que o segundo lance em que o Thuram cai depois de tomar a frente em relação ao Pamecano, o Jonathan também falou nisso, eu concordo muito com ele, fez uma partida ruim, uma estreia muito ruim pelo Bayern, assim, perdido, acho que ainda não adaptado. E nesse segundo lance eu acho que não foi pênalti, acho que ele espera o contato e cai. Mas o primeiro lance eu acho que poderia ter sido marcado sim, e no geral a impressão foi essa. O próprio Goretzka disse, o segundo pênalti eu não marcaria, o primeiro eu entendo o Gladbach reclamar e a gente não poderia falar nada se esse pênalti tivesse sido marcado, ou seja, o próprio jogador do Bayern de Munique falou isso. Então, assim, não gosto de falar de arbitragem, mas acho que talvez quando tem um erro um pouco mais explícito, a gente tenha que citar aqui. Mais alguma coisa desse jogo, meus amigos? Não, acho que completamos bem. Fizemos uma boa leitura do jogo. Mas é uma coisa que eu nem marquei também. Eu até esqueci da questão e do pênalti, né? Mas é meio que a gente bater, chover no molhado, né? Porque senão aí a gente vai começar falando, mais um pênalti não marcado contra o Bayern. E é meio cansativo isso. A gente fala isso no Twitter. A gente discute isso no Twitter. Pois é, acho que isso fica melhor no Twitter do que num podcast, né? Até porque eu não sou partidário dessa, não acho que o Bayern de Munique seja beneficiado. Acho que tem vezes que é beneficiado, tem vezes que é atrapalhado, e dessa vez foi beneficiado, e outra vez pode ser atrapalhado, e assim é o futebol. Não acredito em nenhuma teoria da conspiração a favor do Bayern. Bom, vamos então pro Borussia Dortmund, né? O Borussia Dortmund que, diferente do Bayern de Munique, começou muito bem, os dois com novos técnicos, mas o Borussia Dortmund, ao que parece, já mostrou a que veio, né? Encantou aí um Eintracht Frankfurt remendado e numa fase, já dá para dizer, bastante complicada também, com um técnico novo, Oliver Glasner, e não tomou conhecimento, basicamente. Fez 5-1, Haaland, mais uma vez, ocupando a minha timeline o tempo inteiro ao longo da partida, pelo que faz, e é completamente justificável isso, porque o que ele está fazendo é um absurdo. Foram 2 gols, 3 assistências, participação nos 5 gols do Borussia Dortmund. Não tenho o que dizer, né? Acho que realmente jogou muito bem o BVB nessa partida. Início aurinegro perfeito. Só não é líder, porque a gente ainda vai falar melhor, o Stuttgart venceu por 5-1. O Dortmund acabou vencendo por 5-2, tomou um gol ali no final. Então, nessa primeira rodada não ocupa a primeira posição, mas o início é sensacional, assim, e mesmo com vários desfalques, né? Porque Hummels, Rafael Guerreiro não puderam estar presentes, são 2 jogadores bastante importantes, e
E o Dortmund praticamente não sentiu, pelo menos nessa primeira partida, a falta do Sancho, foi para o Manchester United. Imagino que, Simone, você tenha ficado muito satisfeita aí com o que você viu desse Dortmund, apesar que eu sei que, ao menos ao vivo, você não viu essa partida, né? Disse até no Twitter que talvez a culpa seja sua, do Dortmund de vez em quando sofreu umas derrotas, dessa vez você não viu, o Dortmund goleou com tranquilidade, é isso? Exatamente. Eu acho que o problema sou eu, entendeu? Eu vejo o jogo, é sofrimento. Fiquei feliz, é bom, é sempre bom começar com vitória e vitórias expressivas e contra um time que nos últimos anos tem sido um time que a gente sempre tem batido nas primeiras posições, né? Mas eu sou já uma pessoa que começa com o pé no freio, né? Então, assim, não vou me iludir, né? Primeira rodada, faltam 33. Eu acho que até as últimas temporadas do Borussia Dortmund mostram isso, né? A gente começou várias temporadas muito bem e depois o trem descarrilhou totalmente, né? Tem muitos pontos positivos a levantar. Eu acho que o Haaland é algo fora da curva, né? É até difícil a gente ficar falando do Haaland, porque ele é aquele jogador que... O Marco Reus falou uma coisa assim, a gente tem que ter muita calma em elogiar ele, mas ele é fora de sério, né? Porque a gente tem que ter calma, mas ele é muito bom, né? E uma coisa que o Aurinegro acho que já tem que começar essa temporada é que, assim, o Haaland vai embora no fim da temporada, então vamos aproveitar. Marco Reus já terminou a temporada muito bem, eu acho que é importante levantar, né? O Marco Reus é um jogador complicado, né? Existe um amor e ódio com ele. Eu gosto muito do Reus, assim. Então, assim, ele terminou a temporada muito bem, né? Ele até abriu mão de jogar a Euro para se manter saudável, para jogar pelo Dortmund, né? Eu acho que ele já entendeu a situação física dele, então é importante isso. E ele jogou muito bem ontem. Eu acho que é importante ver alguns pontos, né? Apesar de Dortmund ter jogado muito bem e ganhado com um número expressivo, é bom quando a gente vê como saíram esses gols. A grande maioria desses gols saíram de bolas longas, de contra-ataque, né? E quando a gente vai olhar lá chutes a gol, a gente vê que o Dortmund teve 5 direto ao gol, que foram os gols, né? Sem contar os anulados, né? E apesar disso, ainda teve certas dificuldades de criar mesmo e levar a bola até a área adversária, né? Então acabou que esses gols acabaram saindo desse contra-ataque, muito também pela deficiência da defesa do Frankfurt, né? A defesa do Frankfurt que já vinha, o Frankfurt que vem para uma reformulação até um pouco complicada, né? Porque ficou muitos anos, ficou algumas boas temporadas com a Adi Hütter, né? E agora ele saiu e vem um novo treinador, perdeu algumas peças e vem de uma eliminação da Pokal, né? Vem para uma eliminação da Pokal para um time de terceira divisão. Já veio com uma defesa sendo questionada e a defesa contra o Borussia Dortmund foi muito frágil, né? O Haaland dançou em cima da defesa do Frankfurt. E o primeiro gol do Frankfurt saiu de um gol contra, né? O ataque nem conseguiu, foi um gol contra do Paslak, né? E o primeiro tempo foi muito bem. O Dortmund conseguiu controlar a posse de bola, ainda que não tenha criado tantas chances, conseguiu fazer os gols nessas bolas longas. Veio o segundo tempo, manteve esse controle, o Frankfurt até tentou reagir, mas o Frankfurt vai ter um grande trabalho nessa temporada. Eu acho que vai ser uma reconstrução um pouco mais complexa. Mas conseguiu ainda achar um gol lá do Haug, gente, que o Haug que saiu do Milan. Foi um gol de ex meu. Tinha muita esperança do Haug no Milan, mas infelizmente não foi bem usado. Acabou que ele foi para o Frankfurt. Espero que ele tenha chance lá. Mas eu ainda vou dar algum tempo para esse Borussia Dortmund. Quando o Vitor falou, né, tem muitas ainda jogadores, né, o Hummels não jogou, a gente jogou com uma zaga remendada, né, o Borussia Dortmund que não contrata zagueiro, né, tô esperando para contratar um zagueiro. Então, e essas laterais, as laterais do Borussia Dortmund são realmente um problema e ficou muito mascarado ontem por causa do resultado.
Mas se a gente tirar esse resultado do Borussia Dortmund de 5-1 e olhar para as laterais, a gente vai ver que o Borussia Dortmund vai ter um grande problema se não reparar até o dia 31 de agosto em trazer alguém para os lados. É um ponto interessante esse que você colocou das laterais, porque realmente acho que das quatro posições não, né? Das duas laterais e, sei lá, dos 4 eventuais jogadores que você possa ter, né? Paslak, Meunier, Schultz e Rafael Guerreiro, acho que o único que você realmente consegue confiar é o Rafael Guerreiro, que talvez seja top 5 aí da Europa nessa posição. E é bom que você tenha falado isso, Simone, porque eu vi muita gente, principalmente torcedor do Bayern, já desconfiado com um início não tão bom nessa temporada, já falando que agora o Dortmund vai ser campeão da Bundesliga, favorito para o jogo de terça-feira, Supercopa, né? Vamos com calma, né? Vamos com calma, não é bem assim, não. Galera muito afoita. Vamos botar o pé no chão um pouquinho, né? Esperar mais umas rodadas aí para ver se realmente essa é a tendência, porque eu não acredito nela, né? Jonathan, vou, em relação a essa partida, talvez te jogar numa fogueira. Assim, a gente falar do Haaland é chover no molhado. Então, tirando o Haaland, para você, quem foi o grande destaque aí desse Borussia Dortmund? Né? Foi o Reus, que também foi muito bem, como a Simone falou, descansado por não ter jogado a Euro. Foi o Bellingham, que foi muito bem também ali nas roubadas de bola na intermediária. Foi o Witzel, que jogou bem improvisado na zaga. Foi o Kobel, que deu esperança para o torcedor aurinegro de finalmente o Borussia Dortmund ter um goleiro confiável. Quem que você mais gostou aí nessa história? Eu gostei do Modahu. Modahu, pois como a Simone que falou, eu nem citei, né? Legal. Como a Simone falou, é um jogador que ele usou muita bola longa, né? Ele é muito bom fazendo isso. Quando vai ao ataque, quando ajuda na criação de jogadas, está sendo muito importante aí para o Borussia Dortmund nos últimos jogos aí, desde a temporada passada. Aquele gol que ele fez lá em Sevilha mudou toda a trajetória dele no Dortmund, desde que ele tinha chegado ao clube, né? Então, hoje em dia, para mim, ele é um dos principais jogadores que nós temos na posição e está cada vez mais confortável, cada vez mais confiante, né, ali no meio-campo, e acredito que é um grande jogador. O Kobel, como você falou, é um grande goleiro. Ele fez 2 defesas difíceis nesse jogo que eu vi que talvez se fosse outros dos nossos goleiros não pegassem. Teve um bom chute lá do jogador do Frankfurt. O Frankfurt não atacou muito, né? Foi um time que jogou muito atrás do meio-campo no primeiro tempo. Assim como a Simone, eu também não pude ver o jogo, estava trabalhando, mas depois vi os highlights. E assim como a Simone, é engraçado, porque quando eu botei para assistir um pouquinho do jogo no celular, né? Eu estava tendo um descanso. Eu vi o Haaland chutar uma bola e o Trapp defender, né? Seria o terceiro gol do Haaland. Então eu ziquei aí o hat-trick do Haaland. Mas assim, Vitor, do nosso novo goleiro é isso. Acredito que vai ser um bom goleiro. Acho que tem um nível superior a de Roman Burke, a de Marvin Hitz. É mais jovem também. Acho que o que ele já fez pelo Stuttgart, o que ele já fez também na passagem que ele teve no Hoffenheim, ele agora chega no Dortmund e ele sabe o que ele tem que fazer, né? Uma coisa que eu acho que eu discordo um pouco de vocês, mas eu não sou aquele torcedor mais, eu já fui muito assim, muito passional, de achar que o Dortmund vai ganhar toda a temporada. Já tem umas 2 temporadas aí, eu acho, 2 ou 3, que eu já ando um pouco mais meio depressivo no sentido de não, o Dortmund não vai ganhar mesmo, é o Bayern, que é o ponto da mudança de técnico, a pessoa que chegou, o Marco Rose, e a relação dele que ele está demonstrando ter com o Watzke, o Zorc, e com todo o elenco, né? Pelas coisas que eu tenho lido, a mentalidade que ele está demonstrando ter. O Dortmund, que acabou de vir de um título também de Copa da Alemanha, de Pokal, uma competição que a gente também é um tiro um pouco mais curto, né? Por ser direto, né? Mata-mata, mas também é muito importante. Com o Edi Terzic, um treinador interino. Eu acho que agora a mentalidade que o Marco Rose vai implementar nesses jogadores, a filosofia nesse Borussia Dortmund, vai determinar se esse time tem capacidade ou não de ser campeão alemão esse ano. Mas eu acho que o Dortmund tem sim capacidade, mas como a Simone falou, precisa tirar o escorpião do bolso, gastar o dinheiro para contratar defensores, né? Não tem como você ficar improvisando Witzel, improvisando Emre Can também, que não pôde jogar nessa partida, improvisando Thomas Delaney também, que
faz isso às vezes. Você não tem que ficar fazendo isso. Subiu lá um menino da base agora, o Papadopoulos, o grego, mas também ainda vai ser um jogador que vai estar em formação. O Zagadou, para mim, é uma pessoa, é um garoto novo que chegou e nunca conseguiu se consolidar, sempre teve lesões. Eu sinceramente duvido muito do que ele possa dar para o Dortmund. Já tenho minhas dúvidas sobre ele e já não é de hoje. Então tem que sim contratar defensores, mas eu acho que o Dortmund vai depender muito da mentalidade do Marco Rose, do Haaland, do Marco Reus, o capitão, do Mats Hummels, né, como chefe de defesa, para ver se tem chance de ser campeão. Tendo a concordar com vocês. Acho que o que o Dortmund fez muito bem nessa partida, e é certamente um cenário que não vai acontecer em toda a partida, é que soube explorar os pontos fracos do Frankfurt, né? Optou por não pressionar tão lá na frente. Eu gosto muito de olhar sempre essa estatística, né? O PPDA, que em português seria os passes permitidos enquanto o adversário está com a bola no campo de defesa, né? No campo de defesa do adversário. E o Dortmund permitiu um número relativamente alto, de 15 passes até conseguir roubar a bola. Né? É um número até maior do que o próprio Frankfurt. Então, se você for usar essa métrica, o Frankfurt até pressionou um pouquinhozinho a mais do que o Dortmund. A questão é que o Dortmund sabia roubar a bola no lugar certo, ali na intermediária, e aí acelerava muito, pegava o Frankfurt sempre na velocidade, no mano a mano, com vantagem numérica, potencializando essa velocidade do Haaland, que conseguiu ser garçom, e aí venceu. E é certamente um cenário que não vai se repetir contra outros times que vão optar mais por se fechar, e nem sempre esse espaço todo que o Dortmund teve em campo aberto, ele vai surgir, né? Mas para esse jogo funcionou muito bem. Aliás, o Frankfurt deu tudo que o Dortmund queria, que é justamente esse espaço. Foi muito mal, né? A Simone comentou bem desse início ruim do Frankfurt, já sendo eliminado na Pokal também. Então, vamos ver no que vai dar esse Frankfurt com a Oliver Glasner, né? E o Dortmund, como a gente já comentou, uma coisa que a gente esqueceu, larga bem. Que o Sancho também, a gente não falou que o Sancho também não mais faz parte, né? Então a gente tem que ver como o Dortmund vai reagir. O Thorgan Hazard fez uma boa partida, fez um gol. Eu acho que é um jogador também que precisa mostrar um pouquinho mais. Desde que chegou, teve já boas partidas, bons momentos, mas tem que mostrar um pouquinho mais e vamos ver ele nessa temporada. O Dortmund perde muito, né, sem o Sancho, o grande jogador que é. Pois é, bom, passando então, a gente vai falar aqui dos dois times que subiram e que não estrearam bem. Estou falando do Bochum e do Greuther Fürth. O Bochum enfrentou o Wolfsburg fora de casa, era um jogo difícil, era um Wolfsburg que teve boas contratações, né, na intertemporada com o Nimecha, por exemplo, que ainda não pôde jogar, que manteve no geral a base do time, e que claramente teve o domínio completo do jogo. Foi até curioso porque com 3 minutos de jogo o Wolfsburg já estava em vantagem numérica, porque o Teste, jogador do Bochum, basicamente deu uma de Luís Soares contra a Gana na Copa de 2010, né? Ele meteu a mão para evitar o gol, e aí foi justamente expulso. A diferença é que o Soares fez aquilo no último minuto da partida. O Teste fez com 3 minutos de jogo, o Wolfsburg, mesmo que perdesse o pênalti, ainda teria 87 de vantagem numérica contra um time mais fraco para conseguir o gol. E foi o que acabou acontecendo, né? O Weghorst perde o pênalti, mais coisa de 10 minutos depois, ele, numa jogada bem à la Weghorst, ele segura a bola dentro da área muito, muito bem, né? De costas para o gol, gira e finaliza como um autêntico finalizador, abre o placar. O Wolfsburg mantém a superioridade, né? Sem grandes dificuldades, podia tranquilamente ter feito 2-3. O Riemann, goleiro do Bochum, até se destaca, teve bola na trave. O Baku apareceu algumas vezes, o Weghorst também, né? E com isso o Wolfsburg conseguiu a vitória, né? Até correu risco demais, né? Isso a gente tem que criticar, porque o Wolfsburg não fez o segundo gol ou o terceiro, e aí com isso, lá no segundo tempo, o Bochum teve uma chance clara de gol com o Pentovic. E aí poderia ter empatado uma partida muito improvável, mas de todo jeito o Wolfsburg consegue 3 pontos
que, entre aspas, eram obrigatórios, mais um time que larga bem, mais um time que não dá sopa para surpresa, não dá sopa para azar, vence, claro, com todo esse contexto de ter jogado 87 minutos com um homem a mais, e o Bochum, que o seu técnico depois disse até que estava satisfeito com o desempenho do time. Acho que ele deu uma certa viajada, mas há de se entender também o fato de ter jogado com um a menos. Começa aí, volta para a Bundesliga depois de 11 temporadas com derrota. E não só o Bochum que subiu e perdeu, tivemos também o Greuther Fürth. E se o Bochum perdeu só de 1-0 jogando com um homem a menos, o Greuther Fürth fez um papel muito mais complicado, digamos assim, porque enfrentou o Stuttgart, ok, que foi fora de casa, mas perdeu de 5-1, em nenhum momento conseguiu demonstrar algum esboço de coisas positivas. Logo no início da partida, o Wataru Endo já abriu o placar, né, com facilidade tremenda para infiltrar nessa defesa do Greuther Fürth. Depois, mais uma vez, aí apareceu o brilho de um lateral esquerdo que a gente viu muito na outra temporada combinar com Kaladzic, né? Eu tô falando do Borna Souza, o quanto que a gente não viu de cruzamento dele pro Kaladzic, o Kaladzic fazer de cabeça. Dessa vez Kaladzic não estava lá porque testou positivo para Covid, mas quem estava lá era o zagueiro Kempf, né? Que nas bolas paradas, nos cruzamentos do Borna Souza, conseguiu colocar para dentro. Né? Então o Stuttgart conseguindo fazer gol das mais diversas maneiras, seja na bola parada, seja no tradicional cruzamento do Borna Souza, seja envolvendo a defesa adversária, acabou fazendo 5-1, a torcida já cantando o famoso olê, 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 líder, líder, né? Se a gente fosse traduzir para o português, porque o Stuttgart nesse momento é o líder, faz no mínimo o que dele se espera, né? Que é vencer um time que acabou de subir. Realmente foi muito bem o Stuttgart, mesmo com desfalques, né, do próprio Kaladzic, que eu já citei, do Mangala, né, do Silas, ex-Vamangituka, atual Mvumpa, também ainda está machucado, né, então 3 jogadores importantes para a equipe. Mesmo assim o Stuttgart soube tirar forças e vencer sem grandes dificuldades o Greuther Fürth. E eu acho, por um lado, que esse 5-1 ele diz mais sobre o Greuther Fürth do que sobre o Stuttgart, porque mas dá amostras de que o Greuther Fürth vai ser um time que não vai conseguir muito competir em alto nível nessa primeira divisão, né? Porque assim, o Stuttgart é um bom time, fez boa campanha na temporada passada, mas não é nenhum bicho-papão. Em nenhum momento o Greuther Fürth pareceu que ia, de alguma maneira, se igualar, né? Então já jogo aí para vocês. Jonathan, você vê realmente o Bochum e o Greuther Fürth como candidatíssimos ao rebaixamento, e essa primeira rodada prova isso? Prova sim, Vitor. Eu acho que são as duas equipes que têm o poder financeiro menor, são equipes que, de fato, as equipes que tendem a vir da Zweite Liga, né, geralmente são as que têm pouco investimento, só quando são as tradicionais, assim como a SV, que até hoje não subiu, ou outro grande, assim, de nome, de tradição mesmo, como instituição que desce e depois sobe, que tem uma coisa mais sólida. O próprio Stuttgart, né, há não muito tempo atrás, estava na segunda divisão, hoje em dia já voltou à elite e está já há 2, 3 temporadas aí consolidado e jogando bem. Você pode ver que o Pellegrino Matarazzo já está extraindo bom futebol dessa equipe aí já tem um tempinho. Caiu sim de produção no fim da última Bundesliga, mas também já era esperado com tudo que aconteceu, a lesão do Silas e tudo mais, né? O Silas que naquela temporada ali fez chover gol enquanto esteve em campo. E exatamente os 2 jogadores que você citou do Stuttgart foram os nomes da partida, o Marc-Oliver Kampf e o Borna Souza pela esquerda na formação ali. Os dois que jogam nesse lado do campo, mas em bola parada ali, o Borna Souza achou lá o Marc-Oliver Kampf e o Stuttgart meteu um 5-1. O Greuther Fürth que está sem 2 jogadores também muito importantes, que é o Anton Stach, meio-campista, e o David Raum. Ambos estavam na seleção olímpica, né? Também antes jogaram também o Europeu, foram campeões do Europeu Sub-21 e que vão agregar muito nessa equipe aí quando voltarem, né? Estão tendo as férias um pouquinho mais longas, justamente por ter jogado essas competições pela seleção da Alemanha.
tanto olímpica como a seleção sub-21 também. E no jogo do Bochum, né, o goleiro Manuel Riemann, ele foi um Ian Sommer do Bochum, né, ele agarrou muito e se não fosse ele, o Wolfsburg também teria feito mais gol. Concordo com você que faltou eficiência mesmo do Wolfsburg em ampliar esse placar, mas muito se passa pelo Manuel Riemann. E o jogador de campo do Bochum que foi melhor para mim foi o Elvis Rechebekai. Ele que é ex-jogador do Wolfsburg, né? Na verdade é jogador do Wolfsburg e está emprestado pro Bochum. E para mim ele foi o melhor jogador ali do Bochum em campo. Esses os pontos que eu tenho sobre essas partidas. Eu acho que o grande ponto é que nem quando você falou que o treinador do Bochum achou que o resultado foi, né, até bom. Eu acho que vai muito pela questão de ter chegado na Bundesliga e ter tomado só um gol dos Lobos, né? O Wolfsburg chutou 12 vezes a gol. Como o Jonathan falou, o goleiro do Bochum foi muito bem. Então, assim, conseguir sair com o resultado assim, né? 1-0, perdeu, mas perdeu só de 1, entendeu? Então, assim, eu acho que são dois times, né? O Bochum e o Furt, que até mais o Furt, deu para perceber isso, vai sentir muito a diferença de jogo, de velocidade da Bundesliga 2 para a Bundesliga, né? Vai acabar sentindo essa diferença. O Furt já deixou bem claro que ele vai ter essa deficiência. A gente percebeu a deficiência defensiva deles. O Stuttgart fez simplesmente 3 gols de cabeça, ou seja, tipo, os zagueiros simplesmente não subiam, não tinha cobertura, não tinha marcação. É um time que sofreu mesmo, assim, não tinha nenhuma conexão à defesa do Furt. Então, assim, o Stuttgart estava se divertindo e não fez mais gol porque não quis, né? Foram 15 chutes a gol, então, tipo assim, contra 4 do Furt, né? Então, assim, já deixou um time que, assim, vai penar para ficar na primeira divisão, né? Não sei como vai ser. Ano passado a gente teve o Schalke, que desde a rodada 1 se estabeleceu lá na zona de rebaixamento e caiu, né? Vamos ver como o Furt vai ao longo das próximas rodadas, se ele vai ser um time que vai ficar dançando lá na zona de rebaixamento ou se ele vai falar, ó, vim aqui a passeio e é isso aí, né? Eu espero que ele consiga alguns resultados, né? Porque é um time que conseguiu subir, é sempre legal ver essas equipes dando dor de cabeça para os times que ficam normalmente na Bundesliga, né? Já no caso e o Stuttgart, né, que fez um bom jogo ainda, o Stuttgart ainda é um time que também, a temporada passada, parecia que ia, né, e depois ficou lá no meio da tabela, só dando um passeio, né, eu espero que o Stuttgart consiga crescer nessa temporada e ao longo das próximas temporadas recompor como o grande time que é, né. Aí no caso dos Lobos e do Bochum, eu acho que ainda os Lobos têm essa construção com o Van Bommel, né, de criar um jogo, né, e teve aquele episódio da Pokal, né, da questão da substituição. Eu confesso que eu nem vi se deu depois alguma coisa, né, do erro da substituição. Ainda tá rolando ainda, vamos ver o que ainda está em análise, né? É isso, ainda está em análise. Então, mas ao que tudo indica, eles não vão seguir na Pokal, vão perder essa vaga para o próximo Münster. Pois bem, né? Por um erro infantil, né? Eu confesso que eu desconfio um pouco do trabalho do Van Bommel, né? Mas vai que, né? E tá. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, ele teve um bom trabalho no PSV, né, na Holanda, mas ele ainda é muito prematuro. Eu diria, assim, fazendo uma comparação com o Brasil, um treinador que passou pelo Flamengo aí agora recente, Rogério Ceni, né? Eu acho que ele embora tenha sido campeão brasileiro recentemente, é um treinador muito prematuro ainda tem que aprender muita coisa. E tenha sido um grande goleiro, no caso o Mark Van Bommel é um grande jogador, ainda tem que aprender muita coisa. Bom, vou contar agora aí sobre esses jogos de domingo. Vamos lá, o Mainz é o seguinte time, sofreu para se classificar na Pokal contra o Babelsberg. Precisou dos pênaltis para isso. Nessa semana,
vários casos de Covid assombraram o elenco, 3 jogadores testaram positivo, vários tiveram que ir em quarentena porque tiveram contato com esses jogadores. Os treinos da equipe na quinta e na sexta-feira basicamente não aconteceram. No final, até conseguiu mandar o time só com profissionais a campo, mas no banco de reservas, 5 jogadores da base tiveram ali que completar o elenco. Jogadores importantes não puderam jogar, né? Santos Juste, Onisivo, Cort, Salai. Ou seja, um Mainz completamente remendado, enfrentando um time forte, que foi vice-campeão na temporada passada, e foi lá e ganhou desse time vice-campeão, ganhou do RB Leipzig por 1-0, fazendo um jogo bastante consistente. Diante disso, Simone, o que aconteceu com o Leipzig? Olha, eu confesso que eu comecei a ver esse jogo e eu tava assistindo o jogo pelo OneFootball, né? E tava com narração do Dudu, Monsanto e comentários do Gerd Wenzel. O Gerd Wenzel falou assim: qualquer resultado que não seja a vitória do Leipzig é algo estranho. E nos primeiros minutos, o Mainz simplesmente pressionando o Leipzig, empurrando o Leipzig para a zona defensiva dele, não deixando o Leipzig sair e marcando o gol. Eu falei, acho que hoje ou é um começo muito promissor, né? Ou realmente vamos ter algo estranho acontecendo aqui hoje. E foi realmente, porque o Mainz, o primeiro tempo do Mainz foi muito bacana, foi muito legal. O time se manteve, conseguiu, principalmente depois do gol, equilibrou as suas ações, continuou pressionando o Leipzig. O Leipzig não conseguia sair, né? E conseguiu levar isso 1-0 para o intervalo. Voltou para o segundo tempo. O Leipzig ainda tentou reagir. O Leipzig agora tem o André Silva, mas o André Silva ele não é um atacante que ele vai buscar a bola. Ele precisa que a bola chegue até ele. Se a bola não chega, ele fica desaparecido. E foi o que aconteceu. Você não viu o André Silva, porque a bola não chegava nele, né? O Leipzig já está com um problema que o Sabitzer não jogou, não foi escalado, porque já está essa história que ele quer sair do clube, e tudo indica que é para o Bayern de Munique, né? Então. Não, ele entrou sim, Simone. Ele entrou na partida sim. Ele entrou, mas ele não começou como titular, né? Ah, sim. Exato, então ele já começou bancando, porque ele já deixou claro que ele quer sair, né? Que ele quer sair do Leipzig, e tudo indica que ele vai para o Bayern. Então, assim, já é mais uma peça que o Leipzig perde, apesar do Leipzig conseguir fazer mercados muito interessantes, né? Traz jogadores que normalmente as pessoas não conhecem, mas são jogadores jovens e com perfis que encaixam muito no perfil do clube, né? Mas aí também vem com a construção com um novo treinador, né? E aí a gente vê que vai ter muito trabalho, né? Dele tentar colocar a nova metodologia dele, porque nesse primeiro jogo o Leipzig foi engolido, ele foi pressionado, ele não conseguiu criar chances de gol, mas realmente, apesar de todos os problemas, de estar totalmente remendado, fez um baita jogo, foi um grande resultado, o mais que traz o treinador que salvou mais no final da temporada passada, né? E já começa muito bem. Foi muito legal ver esse jogo, assim, eu fiquei bem assim, gente, cadê o Leipzig? O Leipzig, ele não conseguiu sair da pressão do Mainz, e isso foi um jogo, assim, guerreiro do Mainz, né? Porque é um time remendado. Pois é, Jonathan, a Simone falou muito do Leipzig, queria que você falasse agora pelo lado do Mainz, assim, vamos lembrar o seguinte, né? O Mainz é um time que já na última temporada terminou muito bem, fez um senhor segundo turno sob o comando do Bo Svensson, e parece que ele conhece muito bem esse time, né? Porque mesmo todo remendado, ele conseguiu vencer um dos times mais difíceis, que foi o Leipzig, né? O que esse Mainz fez de tão certo hoje? Então, Vitor, eu acho que o Bo Svensson realmente conheceu bem os jogadores que ele tem, e a confiança, né, é algo muito importante. O capitão de hoje foi o Moussa Niakate, o autor do gol, o zagueiro, já que eles não estão com o Daniel Brozinski no momento, se eu não me engano, lesionado, né? E o Mainz
tá mostrando que é uma equipe que já tá, sei lá, 10, 11 temporadas na Bundesliga, né? Já é muito tempo. E tá querendo cada vez mais se manter ali e, quem sabe, até não voos maiores, né? Eu não acho que tenha elenco para isso, mas acho que tenha bons nomes, como o meu xará, né? Só muda a pronúncia, o Jonathan Burkardt, que jogou também o Euro Sub-21, um atacante ali, que fez uma boa partida, assim como o sul-coreano já é Sung Lee. E então acho que esses jogadores também da base que estão aparecendo vão ser bem aproveitados, além dos remanescentes Stefan Bell e Alexander Hack na defesa, o goleiro também Robin Zentner. É um mais que carece de jogadores, mas está apostando na base e vai ter que ter essa confiança em si, no que é a equipe aí com o Bo Svensson, para ter em mente que tem que ficar na primeira divisão, né? Que eu acho que é o grande objetivo deles, é ficar na primeira divisão. E quem sabe não hoje em dia, né? Uma vaguinha de UEFA Conference League. Há não muitos anos atrás, o Mainz também jogou o UEFA Europa League, né? Então, as equipes alemãs sempre tendem a sonhar com essas vagas internacionais. Falamos então aí de Mainz e de Leipzig, passando agora rapidamente aqui por outros jogos dessa rodada, né? Dessa primeira rodada de Bundesliga. Tivemos o único 0-0 da rodada entre Arminia Bielefeld e Freiburg, num jogo em que, pelo lado do Freiburg, o goleiro Flecken foi bem. Só que pelo lado do Bielefeld, o goleiro Ortega, que inclusive foi escolhido como quarto goleiro do Low na Euro, né? Ele acabou sendo cortado, mas estava na lista inicial, e foi cobiçado pelo Bayern de Munique para ser o reserva número 1 do Neuer, foi muito bem. Ele foi quase tão bem quanto o Zomer. O que é difícil, viu? Aliás, a gente já destacando vários goleiros aqui nessa rodada, né? O Zomer, o próprio Neuer foi bem, o Riemann, que o Jonathan falou do Bochum, e nessa partida o Ortega com certeza foi o grande nome. Se não fosse por ele, esse 0-0 no placar com certeza não teria acontecido. Então, tanto o Bielefeld quanto o Freiburg conseguem somar aí um pontinho, né? Além disso, tivemos o jogo entre Union Berlin e Bayer Leverkusen. Ele começou a toda, né, com o Union Berlin abrindo o placar, com a Voini, provando porque o Union Berlin quis pagar ao Liverpool pela compra desse jogador, né? Ele já estava emprestado na temporada passada, mas aí o Union Berlin optou pela compra. Em passe do Max Kruse, diga-se de passagem, né? Voltou da Olimpíada e já atuou aí impactando diretamente em gol, né? Depois o Bayer Leverkusen empatou com quem? Um cara que mais faz a diferença nesse elenco, Moussa Diaby. E aí, a partir desse momento, desse 1-1, já com coisa de 10 minutos de jogo, basicamente era o Bayer Leverkusen com a bola, mas sem grandes ideias, talvez um pouquinho melhor na partida, e o Union Berlin se fechando, e o jogo terminou dessa maneira, né? No segundo tempo caiu ainda mais o nível, né? Nenhum dos dois times conseguiu muita coisa, e também ambos saem aí dessa primeira rodada, cada um com um ponto conquistado. Lembrando que o Union Berlin, na quinta-feira, melhor dizendo, joga o playoff da Conference League contra um time da Finlândia, que eu confesso que eu não lembro o nome, e precisa vencer esse playoff para chegar na fase de grupos aí da Conference League. E, além disso, tivemos o jogo entre Hoffenheim e Augsburg, ou melhor, Augsburg e Hoffenheim. E, olha, o Hoffenheim ganhou por nada mais, nada menos do que 4-0. Kramaric, que eu acho até que ele não é jogador para o Hoffenheim. Ele, se quisesse, poderia jogar num time maior. Mais uma vez, foi muito bem. Deu 3 assistências, né, o famoso hat-trick de assistências. Né, o Hoffenheim aí começa muito bem, vencendo por 4-0. Talvez o placar tenha sido dilatado demais. No primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, o Vargas teve uma chance para abrir o placar pelo Augsburg, mas acabou jogando para fora. E aí o Hoffenheim, talvez no momento em que não estava tão bem assim no jogo, abriu o placar. E aí, até os 35 do segundo tempo, o jogo ainda estava 1-0. De certa forma lá e cá, mas já com o Hoffenheim melhor e o goleiro do Augsburg, eu citando outro goleiro aí, o Gikiewicz, fazendo boa partida, mas aí de repente, de maneira muito direta, o Hoffenheim fez mais 3 gols e ganhou por 4-0, fora de casa. Excelente estreia do Hoffenheim, sob o comando de Sebastian Hoeneß, um dos técnicos que fica da última temporada para essa, né?
Bom, além disso, já hoje tivemos a estreia de Colônia e de Hertha Berlim, né? O Hertha Berlim, que teve aí o grande destaque das Olimpíadas, o Matheus Cunha, que começou até bem, tanto o Matheus Cunha quanto o Hertha Berlim, abriu o placar sobre o Colônia com o Jovetic, continuou pressionando, poderia ter feito o segundo e o terceiro gol, só que aí veio o castigo ainda no primeiro tempo. Ele, Anthony Modeste, conseguiu, numa jogada de cabeça, empatar para o Colônia, e aí no segundo tempo também 2 gols no intervalo muito pequeno, no início ainda do segundo tempo, Florian Kainz, talvez aí o grande nome da partida, fez 2 gols, colocou 3-1 para o Colônia, depois disso o Colônia se fechou e conseguiu garantir os 3 primeiros pontos, talvez lembrando aí o torcedor do Hertha Berlim que o time, apesar de todo o investimento, não vai ter uma temporada fácil, assim como já não foi a última, né? Porque é inegável que o Hertha Berlim tem um time melhor do que é o do Colônia, mas não conseguiu fazer valer essa superioridade quando teve talvez ali algumas chances para matar o jogo, não matou, né? Então aí o Colônia larga muito bem e o Hertha tem um início talvez abaixo do esperado. Jonathan Simone, algum comentário aí sobre esses jogos? Não, eu acho que o grande ponto que fica agora é principalmente sobre o Hertha Berlim e sobre o Bayer Leverkusen, né? O Hertha Berlim, que nas últimas temporadas vem fazendo grandes investimentos, mas que dentro de campo não tem surtido efeito, né? E o Leverkusen aí, que a gente já espera há algum tempo, né? Que ele melhore, assim, consiga manter um equilíbrio, né? É um time muito irregular aí. E começou empatando ainda com o Union, que fez uma baita temporada e que eu acredito que vai ser continuar sendo uma das boas surpresas dessa Bundesliga. Perfeito. Bom, então com isso acho que a gente consegue encerrar bem essa análise da primeira rodada aí, né? Falamos aí de todos os 9 jogos da rodada, falamos também de Gerd Müller, né? Por isso um episódio um pouco mais longo, e a gente ainda não acabou, a gente volta rapidinho para fechar esse episódio falando de segunda divisão e dos destaques da rodada. Bom, segunda divisão então, quem vai dizer pra gente como é que tá essa segunda divisão aí é o nosso Mister Segunda Bundesliga, Thiago Barbosa. Olá pessoal do Chucrute FC, que está falando é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2, falar desta nova temporada da Zweite Liga 2021-2022, que já está na terceira rodada. Lembrando que a Zweite Liga começa sempre 3 semanas antes da Bundesliga. Então vamos lá o que aconteceu nesta rodada número 3. O São Paulo recebeu o Hamburgo no derby da cidade de Hamburgo e venceu por 3-2. No outro jogo que aconteceu na sexta-feira, o Schalke 04 recebeu o RKS Big Aue e ficou no 1-1. Já nas partidas do sábado, o Holstein Kiel recebeu a sensação Jan Regensburg e a equipe da Baviera venceu por 3-0. O Nuremberg recebeu Fortuna Düsseldorf e a equipe bávara venceu por 2-0. No Basque Derby, o Sandhausen recebeu o Karlsruhe e ficou no empate sem gols. A outra sensação do campeonato, o Dinamo Dresden recebeu o Hannover 96 e venceu por 2-0. Já nos jogos de domingo, o Darmstadt recebeu o Ingolstadt e goleou pelo placar de 6-1. O Heidenheim recebeu o Hansa Rostock e ficou no 1-1. E o Werder Bremen recebeu o Paderborn e foi goleado pelo placar de 4-1. A classificação ficou assim: o Jan Regensburg na liderança isolada com 9 pontos, seguido do vice-líder Dinamo Dresden com 7 pontos, e em terceiro o Karlsruhe com 7 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen é o 16º com 1 ponto, seguido do Ingolstadt e Holstein Kiel, que não pontuaram neste campeonato. Esse foi o melhor que aconteceu nesta terceira rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Thiago. Como sempre, muito informativo aí sobre a segunda divisão. Né? Lembrando que a Frauen Bundesliga e o futebol feminino ainda não recomeçaram, né? Só começam no dia 27 de setembro, ou seja, daqui 2 semanas. Então agora a gente pode partir para os destaques. Simone, quem são teus 3 jogadores? Que os meus 3 jogadores eu fiquei, bom, gente, eu acho que não tem nem o que dizer, né? Haaland, porque não tem o que fazer, né? O cara meteu 2 gols, 2 assistências, ainda participou de todos os gols, até os anulados, então assim, não tem o que fazer. O cara é um fenômeno. Ian Sommer,
né, que manteve o bom ritmo de Eurocopa, defendeu a honra da mãe, da mulher, da irmã nesse jogo, a própria honra. Lewandowski teve pesadelos. E fiquei com o Kempf do Stuttgart também, que fez um bom jogo, fez 2 gols, né? Então fica aí os meus 3 jogadores, Haaland, Sommer e Kempf. Já manda também de uma vez o gol da rodada, Simone. Olha, meu gol da rodada, eu vou ficar com o terceiro gol do Hoffenheim, do Rutter, pelo drible que ele deu no goleiro. Vou ficar com esse gol. Mas eu também dou a menção honrosa ao gol do Weghorst, pelo Wolfsburg. Muito justo. Jonathan, manda aí também teu gol da rodada, teus 3 jogadores de destaque. A Simone foi no meu gol da rodada, no caso, como menção honrosa. O gol do Weghorst. Para mim, é o jeito que ele domina, tira de 3 zagueiros ali, finaliza no canto do goleiro Riemann, que agarrou muito. Também a menção honrosa ao Riemann, mas os meus 3 jogadores de destaque são Borna Sosa, do Stuttgart, Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Jan Sommer, do Borussia Mönchengladbach. Perfeito, né? Eu acabei escolhendo também o gol do Weghorst. Acho que foi uma rodada pobre em gols bonitos. Então acho que esse do Weghorst acaba se destacando. E meus 3 jogadores de destaque, Haaland e Sousa, fui com o Jonathan. Meu terceiro é o Kramaric, aí que, diferente de vocês, que escolheram de maneira muito justa o Sommer, mas eu acabei ficando aí com o Kramaric. Bom, com isso a gente encerra também esse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado, que acompanhem a gente aí nessa nova temporada de Bundesliga, nos ajude aí a divulgar. E é isso. Um grande abraço a todos e tchau!